eleitorais. É o nosso assunto a partir de agora com o advogado eleitoral Valdílio Falcão. Olá, doutor Valdílio, bom dia. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente com você. Oh, muito obrigada pelas informações. Eu lembro quando você esteve aqui, você disse isso, olha, o prazo é dia 2, mas eu sugiro que o pessoal saia antes, no dia 30. Então, pelo jeito, é isso que vai acontecer com a maioria dos gestores. Até eu queria que você começasse explicando por isso, né? O que é a desincompatibilização, quem precisa sair e por que essa orientação de sair um pouco antes do que prevê a legislação eleitoral. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os telespectadores. Cíntia, a desincompatibilização é o Instituto do Direito Eleitoral, no qual todos os gestores públicos, servidores públicos que ocupam cargos no Executivo, no Legislativo, né, devem se afastar para concorrer às eleições em pé de igualdade, obediência ao princípio da igualdade, para que todos disputem as eleições igualitariamente. Os prazos, eles são os mais variados. Nós temos prazos de 6 meses, prazos de 4 meses e prazos de 3 meses, dependendo da importância e da influência que o cargo exerce sobre o eleitorado. Daí a necessidade de se afastar por mais tempo. Exemplo, secretários de Estado, secretários municipais que desejam ser candidatos nas eleições de 2022, eles devem se afastar agora com prazo de 6 meses antes da eleição. Então, a eleição é dia 2 de outubro, primeiro domingo de outubro desse ano de 2022. 6 meses cai no dia 2 de abril. 2 de abril, salvo engano, é sábado. Então, por uma precaução, né, que a pessoa não se afastou no dia 1º de abril, um dia antes, porque dia sábado não é dia útil, você antecipa o afastamento. Dia 31, dia 1º. Até para evitar uma contestação. Né? Não é que vai acontecer, mas para evitar, porque o direito eleitoral, me parece, que ele atua muito nesse sentido preventivo, de proteção daquele determinado indivíduo, né? Exatamente. Quem atua no direito eleitoral, ele atua muito com o direito de prevenção, ou seja, nós temos que agir antes que o fato aconteça. Entendi. Bom, então vamos lá. Temos um governador que vai disputar o cargo de senador. E esse cargo fica ocupado, então, pela vice-governadora, como a gente acabou de falar. Mas temos também ministros que vão disputar cargos, por exemplo, o ministro Tarcísio Freitas vai ser candidato ao governo de São Paulo. E aqui também temos, todos têm que sair, o prazo para todo mundo é de 6 meses, existem outros prazos que não os de 6 meses? Isso, existem prazos de 4 meses e prazos de 3 meses. Exemplo, professor, ele tem que se afastar com 3 meses. Então, tudo vai depender de cada caso, né? Então, são casos em que o servidor tem que se afastar com 4 meses e cargos em que tem que se afastar com 6 meses e 3 meses. Tá. E tem o caso, por exemplo, dos apresentadores de TV. Esses também se afastam com 6 meses? Não, os apresentadores de TV, não se trata de desincompatibilização. Se trata de afastamento, que acaba sendo meio que a mesma coisa, né? O apresentador de televisão é por conta da influência que ele exerce, né? Pelo fato de estar aparecendo o tempo todo na televisão, mas o prazo não é de 6 meses, o prazo é menor. Entendi. O que pode acontecer, por exemplo, já que a gente falou aí em cenário possível, de alguém que diga, não, eu tenho até dia 2, eu só vou sair no dia 2. Que tipo de contestação é que pode acontecer? Cíntia, vai haver uma discussão se ele poderia se afastar dia 2 por ser dia útil, por não ser dia útil. Então, há uma discussão na Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, diga-se de passagem, nós reclamamos muito em relação à insegurança jurídica que temos dentro do direito eleitoral. Mas a insegurança jurídica é pelo fato da Justiça Eleitoral não possuir
juízes fixos, magistrados fixos. São sempre magistrados que ocupam mandatos de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, e cada magistrado que assume, ele às vezes interpreta de forma diferente do seu antecessor. Então gera uma insegurança, e o questionamento que vai ser em cima desse, ó, não era dia útil, então ele tinha que ter se afastado no dia anterior. Então é uma instabilidade para uma campanha eleitoral, que eu não aconselho para ninguém. Entendi. Por falar nisso, existe alguma alteração prevista para entrar em vigor agora nessa campanha? Cíntia, nós estamos aguardando alguns julgamentos no STF. Há uma previsão do STF analisar alguns casos, e pode ser que o STF analise, né? E nós estamos vendo se vai ser analisado ou não ainda esse ano. São matérias que estão tratando inconstitucionalidade de alguns artigos. Mas mudaria alguma coisa, não? Que seria mais relevante? Não, sobre o processo eleitoral em si, não mudaria muito sobre o processo eleitoral em si, não. Tá. Valdílio, uma outra coisa, com o pessoal que se desincompatibiliza e junto a outros que não ocupavam cargos, a gente já vê a campanha a todo vapor, as campanhas, né, no plural, a todo vapor. E essa campanha, essa pré-campanha, ela está liberada, ela pode acontecer, mas ela pode acontecer até que ponto? Perfeito, sim, sua colocação. Nós temos, com a redução da campanha eleitoral, que era de 3 meses para 45 dias, surgiu a pré-campanha, que é esse período que nós estamos. Hoje, tudo é propaganda eleitoral. Tudo é propaganda eleitoral. Nós temos a propaganda eleitoral lícita e a propaganda eleitoral ilícita. A propaganda eleitoral ilícita, né, que nós chamamos de propaganda eleitoral antecipada, é aquela propaganda em que eu realizo pedidos de voto. Na pré-campanha não podem ser feitos pedidos de voto e nem se utilizar de palavras, a Justiça Eleitoral define como palavras mágicas, que são palavras no qual eu não peço o voto, mas a minha intenção é de conquistar o voto da pessoa. A exemplo, vamos eleger Cíntia Lages. Eu estou pedindo seu voto? Não, mas de forma implícita, explicitamente sim. Não. Mas, subliminarmente, eu estou pedindo voto para você quando eu digo vamos eleger Cíntia Lages. Então, esse tipo de palavra, utilização dessas palavras, não se pode utilizar nesse período. E é um período perigoso. Gastos exorbitantes podem configurar abuso. Então, muito cuidado com a utilização. Eu posso fazer determinados atos, mas eu não posso gastar muito. São gastos módicos que qualquer pessoa pode realizar. Outra coisa que eu tenho dúvida, e eu vejo muitas pessoas reclamarem nas redes sociais, é a overdose de material patrocinado desses candidatos, invadindo e inundando a rede social, sobretudo o Instagram. Então, assim, você abre lá o seu feed, está lá o político passando, não pedindo voto, né, mas fazendo coisas aleatórias. Tem gente que vai fritar ovo, outro que vai fazer um bolo frito, enfim, essas coisas que eles fazem na época de eleição. Eles e elas fazem na época de eleição. Tem limite para isso ou está mesmo no liberou geral e o pessoal de rede social vai ter que aturar isso mesmo até o final da eleição? Cíntia, para tudo tem limite. Até para o impulsionamento. O impulsionamento é permitido. Pode-se fazer impulsionamento, mas como eu falei, com gastos módicos, gastos em que qualquer pessoa possa realizar. Eu não posso abusar de gastos, de patrocínio para impulsionar as minhas redes sociais. Então, tudo é levado caso a caso. Posso impulsionar sem problema nenhum, a Justiça Eleitoral permite, desde que não sejam gastos exorbitantes. Agora, a criatividade vai, né, dos candidatos, das suas colocações, das suas ações, mas a ideia das redes sociais e dessa pré-campanha é fazer com que os pré-candidatos se apresentem para a sociedade, se apresentem como pré-candidatos,
digam quais são suas plataformas políticas, suas pretensões e que se apresentem de uma forma geral. Mas assim, me parece, Valdílio, que realmente essa vai ser uma campanha com muita presença virtual dos candidatos. Então, em relação a isso, o cidadão não vai conseguir fugir, mesmo com esse limite de impulsionamento. Acho que vai ser essa campanha mesmo. Inclusive, assim, algumas redes sociais, no caso, volto a falar do Instagram, por exemplo, já estão perdendo seguidores por conta disso. Tem um efeito reverso, porque muitas vezes o candidato acha que consegue voto com aquele excesso de postagens, mas isso acaba irritando as pessoas que desistem ou silenciam essas contas, né? Mas vai ser mesmo uma campanha. Vocês também, no direito eleitoral, estão estimando, e de que forma que vocês se prepararam, né? Enquanto advogados que vão atuar dentro dessa seara, porque é um campo novo ainda. Como vão funcionar as ações? Com base exatamente em quê? Cíntia, é tão novo essa questão da internet, tá voltado tanta campanha para a internet, que nós depois podemos marcar para tratar desse assunto e trazer uma análise bem interessante, que é exatamente a propaganda no metaverso. Vai haver propaganda eleitoral e política dentro do universo metaverso. Novo no Brasil, isso já vem nos Estados Unidos, né? E já estamos discutindo a análise da propaganda nesse universo virtual, não só nas redes sociais, mas dentro do universo da internet virtual, inteiramente virtual, que é o metaverso. Hoje, o advogado que atua dentro do direito eleitoral, se eu estudar somente o direito eleitoral, sim, nós não vamos entender praticamente mais quase nada de uma campanha eleitoral. Nós temos que estudar direito digital, nós temos que estudar contabilidade, nós temos que estudar direito administrativo, eu tenho que entender de internet, nós temos que ter dentro da equipe uma pessoa que entenda de tecnologia, informação, redes sociais. Então, há toda uma equipe para dar um suporte ao jurídico de uma campanha. Tá certo, Valdílio, vale muito depois um detalhamento a respeito disso, porque você vai ter também toda aquela questão do deepfake, né? Cada vez mais difícil saber o que é real, o que não é real, e eu concordo com você, teremos muito isso mesmo, porque se a Justiça Eleitoral demora um pouquinho para entender esse mundo virtual, os candidatos com certeza têm bastante dinheiro e gente que já entende, já está colocando em vigor, já vi muita coisa sendo feita nesse sentido aqui mesmo no Piauí. Obrigada, Valdílio, bom dia para você. Bom dia, Cíntia, muito obrigado pela oportunidade. 7h45. Olha,